Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, eu sou Isabel Wittmann. Eu sou Estefânia Amaral. E eu sou Camila Vieira. Então, esse é o nosso primeiro programa do ano oficialmente, embora a gente teve o programa da semana passada sobre as nossas novidades. Esse é o primeiro que nós vamos falar especificamente de cinema, né? E o programa de hoje vai ser sobre Adoráveis Mulheres, da Greta Gerwig, que chegou nos cinemas agora no dia 9 de janeiro. Mas antes da gente começar o programa oficialmente, vamos para os nossos recadinhos. Como nós falamos no nosso programa da semana passada, a gente está mudando o nosso formato, então esse programa ainda vai estar numa fase de adaptação, ele é um programa de transição, vamos dizer assim, a gente está testando como a gente vai fazer ele. A ideia é que agora os programas sejam semanais, provavelmente mais curtos, pensando até numa questão de dinamismo, tanto na frequência com que os programas saem, quanto no conteúdo que a gente está cobrindo, enfim. Então, também tem essa questão de que daqui pra frente o Feito por Elas vai passar a ser um podcast independente, porque a rede de podcasts do Anticast deixou de existir. E com isso nós perdemos a estrutura que nós tínhamos de edição, equipamento, hospedagem, enfim. Nesse sentido, agora nós vamos ter uma série de outros custos para arcar, né, da nossa própria produção, e por isso a gente gostaria de pedir para quem pudesse colaborar com o nosso projeto, tanto o podcast quanto o site que tem todos os outros conteúdos lá, que nos ajudasse por meio do Padrim ou do Patreon. Então acessa no padrim.com.br ou no patreon.com/feito por elas, dá uma olhada nas categorias que estão disponíveis lá e qualquer ajuda é muito bem-vinda. Gente, vamos seguir também o Feito por Elas nas redes sociais nossas, né, no Twitter, no Instagram, principalmente que tem menos seguidores lá, por favor, gente, sigam a gente no Instagram, no Facebook, temos um Letterboxd também, que a gente coloca as estrelinhas para os filmes, temos o iTunes e o site também, que tem nossas críticas que vão depois da newsletter, e o feed, os programas também estão disponíveis no Spotify, no Deezer e no YouTube. E também, para quem nos apadrinha, a gente envia uma newsletter a cada 15 dias, que tem as estreias da semana, tem os nossos jabás, tem as novidades das nossas agendas também, que nós também temos muitos eventos que nós participamos, então é bom para acompanhar o que a equipe do Feito por Elas está fazendo. E a gente também tem um grupo no Telegram, que qualquer ouvinte pode participar também, então é bem legal vocês também estarem atentos a isso. Bom, então chegamos a Adoráveis Mulheres, né, que foi dirigido pela Greta Gerwig. Esse é um filme que foi adaptado do livro que, em português, o título é Mulherzinhas, mas nem uma versão desse livro tem esse mesmo título, né, o Little Women. É um livro que é da autora Louisa May Alcott, ela é estadunidense. E, como eu falei, teve várias adaptações para o cinema, né, e para televisão também tem até um anime, enfim, no Letterboxd fizeram uma lista lá ranqueando todas as versões, mas as principais são as que foram feitas para o cinema, que foram As Quatro Irmãs, de 33, do George Cukor, Quatro Destinos, de 49, do Mervyn LeRoy, o Adoráveis Mulheres, de 94, que também foi dirigido por uma mulher, da Gillian Armstrong, que é da onde veio, né, essa tradução nova do filme da Greta, né? E a história é a história das quatro irmãs March, que são a Meg, a Jo, a Betty e a Amy. Elas moram com a mãe delas, a Marmee. O pai delas não tá presente porque ele tá na Guerra Civil. A história se passa nesse momento, né, dos Estados Unidos. E eu ia começar jogando pra vocês a coisa dos livros, mas primeiro eu quero dizer que a gente tá coincidentemente gravando esse programa no dia 13 de janeiro, que é o dia onde saiu as indicações ao Oscar. Então a gente hoje teve a confirmação de que o filme recebeu 6 indicações, né? Que foi melhor filme, melhor atriz para Saoirse Ronan, melhor atriz coadjuvante para Florence Pugh, melhor roteiro original para a própria Greta Gerwig, melhor figurino para Jacqueline Durran, que é já a 7ª indicação dela. Sou fã demais dessa mulher, meu Deus, eu acho que é a minha figurinista preferida. E melhor trilha sonora para o Alexandre Desplat. E aí eu quero jogar para vocês essas indicações, pensando, um filme que tem todas essas qualidades, vamos dizer assim, que ele é confeccionado com tantas áreas tão bem feitas, não tem direção.
Gente, o Oscar não faz sentido, não. Vamos abstrair, porque uma boa. Não rola, velho. De analisar, não faz sentido nenhum. A Greta tinha que ser indicada por esse filme, não Lady Bird. Lady Bird é ok, esse filme é perfeito. Não tem o que falar, entendeu? E não faz sentido roteiro e não direção, e tudo isso concatenado, não faz sentido. Tô revoltada. Eu também. Assim, tem isso de serem poucos indicados à direção e ter vários indicados a melhor filme, mas eu acho muito esquisito um filme ser indicado a melhor filme e não ter indicação de direção, porque tá tudo muito junto, né? Se é o melhor filme, é porque teve a melhor direção. Não é só uma questão de produção, como a indústria quer vender, né? Acho que tem a questão de direção aí que tá implicado na ideia do melhor filme. Mas é isso, tem várias indicações para melhor filme, tem só 5 indicados para diretor, então assim, acaba que é uma competição muito grande e fica sempre alguém de fora. Foram quantos filmes indicados esse ano? Você se lembra? Foram 9. 9, né? E no final ela não foi a única injustiçada na categoria de direção, né? O próprio Almodóvar não foi indicado em estar no melhor filme, e o Jordan Peele com Nós, né? Completamente ignorado, não foi indicado a nada, o que eu acho um absurdo, assim, né? Mas eu discordo da Estê, eu acho que Lady Bird é perfeito também, aquela, né? Mas... Eu gosto dos dois filmes. Não, assim, Perfeita é muito forte. Eu acho que esse filme realmente é perfeito. Lady Bird é muito bom, na minha opinião, assim. Mas chama a atenção, né? Que um filme que tenha tantas qualidades não tenha ninguém por trás dele, realizando ele, né? De acordo com a academia, né? E aí, nesse sentido... Eu vou trazer aqui uma citação que é de um link que a Rosana Iris jogou lá no nosso grupo do Telegram, e o Carlos Carvalho separou um trechinho que eu vou ler traduzido aqui pra vocês, que é uma fala da Saoirse Ronan. E aí ela disse assim: para mim, a Greta, desde que começou, fez 2 filmes perfeitos. High five, é isso aí. E espero que quando ela fizer seu próximo filme perfeito, seja reconhecida por tudo, porque ela é uma das cineastas mais importantes do nosso tempo. Ela falando isso, né, sobre o fato de que ela foi indicada a roteiro, a Greta Gerwig, e não a direção, né? E eu acho que é isso, assim, é fato de que é uma das cineastas mais importantes dessa geração, né? Já, com apenas 2 filmes, né? Mas bom, todo ano a gente faz programa do Oscar, esse ano vai ter programa do Oscar de novo, então a pistolagem completa vai estar no programa do Oscar, né? Mas é isso, todo ano a gente olha as indicações, reclama um monte e volta a assistir o Oscar, porque é isso, é um prêmio equivocado, é um prêmio da indústria, os critérios são basicamente publicidade e a própria indústria, né? Então sempre vai estar sujeito a esse tipo de exclusão, né? Eu não assisto, não. Nem faço questão nenhuma mais. Eu assisto porque eu fico lá cobrindo no Twitter do Feito por Elas, mandando um monte de gif e meme, porque a melhor coisa da noite são os gifs e os memes. Então, eu acompanho a cobertura da Isa. Melhor que já passa. Pega a melhor parte ali já, relaxa. Nesses últimos anos eu ando muito por fora do Oscar, assim, teve um período na minha época, um período assim da minha carreira que eu acompanhava muito, porque enfim, né, trabalhava no jornal impresso, tinha que cobrir isso, né, mas agora eu tô muito por fora, e como também eu assisti poucos filmes esse ano, eu acho que eu não vou conseguir ver todos eles até lá, até a cerimônia, então é muita coisa pra ver, né. E agora, voltando pros livros, que era onde eu pretendia iniciar o programa, mas o Oscar pegou a gente de rasteira aí, né? Eu queria saber de vocês quem leu o livro, quem gostou, não gostou. E aí, pensando nessas adaptações anteriores pro cinema, porque eu sei que vocês também assistiram algumas delas, né? Eu queria saber de vocês quais dessas adaptações vocês mais gostaram, pensando na forma como as personagens foram transpostas pra tela. Então, eu li a primeira parte do livro e estava começando a ler a segunda parte, mas não cheguei a concluir, né? Eu acho que é importante a gente dizer que todas as adaptações cinematográficas do Mulherzinhas, né, que é o Little Women, elas envolvem não só o próprio livro, que se chama Little Women, que é o Mulherzinhas, né, que foi publicado em 1868, mas também a continuação, que foi um livro publicado um ano depois, porque teve muito sucesso, né, foi um sucesso de mercado editorial, e a continuação se chama Good Wives, que seria Boas Esposas, né.
E aí, só depois do sucesso desses 2 livros é que eles foram publicados em um só volume, mas isso foi, tipo, anos depois, né? 1880. E aí, por conta disso, é que aqui no Brasil, algumas editoras publicaram ou apenas a primeira parte, e boa parte dessas novas editoras, dessas novas edições, elas já estão com as 2 partes, entendendo que essa adaptação cinematográfica também iria contemplar as 2 partes. Né? E depois desses 2 primeiros livros ainda teve mais 2 sequências, né? Que é o Little Man, de 1871, que se chama Homenzinhos, né? Que seria Os Homenzinhos, e o Joe's Boy, que é um livro de 1886. Então é só para os ouvintes saberem que realmente é uma obra que teve um sucesso enorme e que hoje é considerado um clássico, né? Pelo menos os 2 primeiros livros. O meu primeiro contato com esse universo da obra da Louise May Alcott veio a partir do Adoráveis Mulheres, que é a adaptação da Gillian Armstrong, que é o filme de 1994, que era um filme que eu assistia nas noites de Natal, na minha adolescência, passava na Band, dublado, e era um dos filmes que eu mais gostava de assistir em período natalino, assim, sempre passava, eu lembro disso, e gostava muito do filme, né, mas ao ler o livro agora, me preparando, assim, para refletir sobre essa nova adaptação, eu confesso que eu fiquei bem decepcionada com o livro. Por quê? Porque ele parece um manual de bons costumes para as moças daquele período, as moças dos Estados Unidos ali, final do século XIX. Os capítulos, eles sempre terminam com uma lição de moral, e ele também tem muita ênfase numa moral religiosa protestante. E por que protestante? Porque o livro, que é o livro principal das brincadeiras dessas 4 irmãs, que é um livro que, inclusive, a própria mãe, a Marmee, entrega para as irmãs, se chama O Peregrino, que é considerado a Bíblia do protestantismo. Né? E esse livro vai alimentar parte dessas brincadeiras, como a história lá de carregar os fardos, os castelos do ar. Então realmente tem essa moral religiosa que me distancia muito do livro, e essa ideia de ser um manual de bons costumes, assim, essa moralidade do livro me distancia muito. Ao passo que algumas adaptações trazem um pouco disso, mas elas não carregam tanto nesses 2 vieses aí que eu falei que para mim são problemáticos do livro, né? E é curioso que esse tom religioso, ele não aparece em boa parte das adaptações, e eu posso estar enganada que ele só vai aparecer na versão contemporânea de 2018, que foi feita para televisão, da Claire Niederbrunn, outra mulher que também dirigiu uma adaptação. Então, curioso isso, um filme em 2018, que é uma adaptação de um livro do século XIX, está trazendo essa ênfase do religioso. E enquanto as outras adaptações, você não vê isso, ou se aparece com muito fraco. Tem um aspecto que eu acho interessante, especificamente na versão da Greta Gerwig, que é a forma como ela inseriu uma camada de metalinguagem no roteiro dela, né, que depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas que isso permite com que ela altere esse texto original do livro de uma maneira em que ela comenta essas alterações, né? Então, isso que tu falou do aspecto religioso do livro, ela coloca o próprio editor da personagem, que é a escritora, a Jo, dizendo pra ela, hoje em dia ninguém mais quer livros com... A moral não vende, né? Moral não vende. Então, com isso, ela permite que a personagem, que é a escritora, que acaba sendo a narradora em primeira pessoa, crie essa história, que é a própria história do filme, tirando a camada de moralismo que tá presente no filme, né? Acho isso uma sacada muito boa da Greta, porque ela consegue comentar as formas como ela atualiza a história. Não, exatamente. E quando eu vi essa cena, que é uma cena que não existe nas adaptações anteriores, essa cena não existe, pelo menos esses diálogos não existem. Eu fiquei pensando se isso tá no livro, ou se foi uma criação da própria Greta como roteirista. E aí eu tava lendo já a segunda parte, cheguei no capítulo 34, que é igual. Tipo, é o mesmo diálogo. Então isso tem, assim, o editor fala, a moral não vende, tem que ser um entretenimento, você tem que trazer entretenimento, não vem trazer lição de moral. E ela, a personagem da Jo ali, ela queria trazer isso porque ela vem dessa carga religiosa, entende?
Mas por mais que esteja no livro original, a Greta usa essa frase como um comentário, né? Sim, e eu acho que o fato dela começar nessa segunda parte, que é justamente a fase mais amadurecida, que a Jo ali já tem 20 anos, eu acho que isso já diz muito qual é o tipo de público que ela quer dialogar, sabe? Ela quer dialogar com o público jovem, mas um público mais amadurecido, sabe? Então ela tá lidando, e aí ela faz outros comentários também ao longo do filme, que a gente pode falar um pouco depois. Mas sim, eu acho que ela traz muito do contemporâneo pro filme, e isso que é o mais maravilhoso, porque uma boa adaptação literária é justamente a que consegue se posicionar, não é aquela que vai se preocupar em trazer fidelidade em relação ao texto, à obra. E eu acho que só tirando essa carga moral episódica que tem dos capítulos e essa carga excessivamente religiosa que o livro tem, isso já é um ganho. Bom, eu não li o livro todo, apesar da Isa estar falando desde talvez novembro, assim, vamos gravar de mulherzinhas, vai ler o livro. Não, falei em janeiro, vai dar tempo. Não li o livro todo. E aí a Isa falou de um livro, de um capítulo da bagunça, capítulo 11. Aí eu fiquei interessada e li esse capítulo. Que é um que elas tiram folga e vão... a mãe fala, não, pode fazer uma experiência aí, não arruma a casa não, fica semana só. Aí elas aprendem que não pode, que tem que trabalhar também. Aí vem a lição de moral de novo, né? Isso aí é divertido e tudo, mas é meio chatinho o livro, né? Assim, quando a gente vê o filme, você fala, nossa, que coisa sensacional. E o livro é meio... Achei meio bobinho mesmo. E li um pedaço do próximo, que é o 12, acho que nesse que tem a morte do... Não, a morte do passarinho é porque elas não cuidaram do passarinho nessa semana de folga. Cruel. É muito cruel. E isso não tem no filme, né? Não, tem várias coisas que não tem, assim, né? Inclusive o filme da Greta não passa no selo Faustina. Tem um gato aleatório, mas ele não tem nome nem aparece em 2 cenas. Então, já o de 96 eu considero, porque o cachorro aparece várias vezes, o cachorro da tia March. E aí li uns trechos aleatórios, assim, né? Parece que ela... Acho que não chega a ser epistolar, mas tem cartas, né, que eles trocam em alguns momentos. Tem. E tem uma gata que morre também, achei super triste isso. E achei engraçado essa coisa da religião, assim, tipo... Porque é muito marcado, realmente. A culpa cristã, essa coisa toda de, ai meu Deus, né? Então, não foi um livro que me atraiu, assim, a ler inteiro, não, e ler a segunda parte também, não. Mas eu já tinha assistido também a adaptação de 96, porque eu sou fã da Claire Danes, já vi todos os filmes com ela. Só não vi aquela série ainda, né? Porque eu era mais fã dela, tipo... no final dos anos 90 e no início dos anos 2000. Então já tinha visto, eu gosto da adaptação. Revendo, eu não gostei tanto igual eu gostava na época. Achei algumas atuações meio nada a ver, tipo Christian Bale, assim. Até a Winona eu achei meio estranha nesse filme. Não sei, a Susan Sarandon é sempre maravilhosa, né? E a Kristen Dunst também é muito fofinha. Mas... assim, a estrutura é parecida com o filme da Greta, né? Em algumas coisas tem umas cenas muito próximas, mas realmente eu ainda prefiro o atual. Não vi outras, infelizmente, não vi ainda. Eu, assim como a Camila, li a primeira parte do livro, comecei a segunda parte hoje, mas mal avancei, assim. Também nunca tinha assistido nenhuma adaptação anterior, nem essa de 94. E uma coisa que me chama a atenção é que as duas mais antigas, a da década de 30 e a de 40, ainda mantém um pouco essa estrutura de que o livro é meio episódico, né? Então parece que não dá o trabalho de fazer um roteiro onde as ações se encadeiem, assim. E o filme de 94 e o da Greta já parece que tem mais essa preocupação de realmente criar uma narrativa em cima disso, né? Eu acho que o de 94 ainda tem bastante coisa interessante. Christian Bale também achei bem ruim, assim, no filme. A própria Kirsten Dunst, apesar de fofinha, eu não comprei ela muito, assim, ela tava muito, acho que fora da época em que tá sendo retratada, assim, não sei, sabe? Embora ela já tivesse feito a Cláudia, né, numa entrevista com o Vampiro. Eu acho uma outra Cláudia, assim. Isso que eu não sei,
E aí, assim, pensando nas personagens, uma coisa que eu senti, que até a Camila depois acho que pode comentar um pouco melhor, é que no de 94, em relação ao da Greta, parece que tá melhor dividido entre as quatro, assim, o protagonismo. Elas aparecem mais, assim, enquanto no da Greta parece que a Joe aparece mais, né? E nos da década de 30 e da década de 40, eu particularmente achei o da década de 40 com um ótimo elenco, mas o da década de 30 pra mim foi a melhor Joe, porque era Katharine Hepburn. E eu não gostei do da década de 40 justamente porque eu achei a Joe extremamente rígida, dura, e pra mim a Joe, pelo que eu captei da personagem pela leitura, ela é essa menina que é um tomboy, né? Ela tem esse comportamento, mas ela não é uma pessoa ríspida, nem dura, nem nada assim. Ela é ainda, apesar de tomboy, amável, afável, sei lá, mais ou menos como a Saoirse Ronan fez, né? A Saoirse Ronan em nenhum momento é dura. Então eu acho que a atriz que fez na década de 40, ela entendeu a coisa do tomboy de uma maneira muito estreita, assim, na atuação dela, quase robótica. Por mais que o elenco seja maravilhoso, a própria Amy é a Elizabeth Taylor novinha, assim, sabe? Pra mim não funcionou tanto, foi o que eu menos gostei. A de 94, depois do da Greta, foi a que eu mais gostei. Uhum. Então, sobre as adaptações anteriores, apesar de eu gostar muito do Adoráveis Mulheres de 94, por fazer parte assim, desse meu imaginário de adolescência, antes de ver o filme da Greta, eu sentia, e aí vendo todas essas adaptações e fazendo comparações, assim, eu sentia que a melhor adaptação foi a de 49, por causa das interpretações. Eu discordo um pouco, eu já consigo perceber a personagem da Joe, e aí pelo próprio livro mesmo, eu sinto que ela é um pouco, assim, controladora, sabe? Eu acho que ela tem um aspecto duro, ela tem um aspecto mais estabanado, e eu acho que a personagem que a June Ellison criou no filme de 49, ela traz muito mais isso, a coisa do Cristóvão Colombo, sabe? Essa coisa de ser mais estabanada, mais atrapalhada, isso é muito presente na primeira parte, e eu acho que quem consegue trazer mais isso é a June Ellison, assim, na minha opinião, mas enfim, temos, né, interpretações diferentes em relação à leitura do livro, né? E para mim, eu acho que essa versão de 49 traz a melhor Beth, sabe? Acho que a Margaret O'Brien, apesar de ser uma atriz mais nova, né, e ela não é das irmãs, ela não é a mais nova, né? O que me incomoda mais é a Liz Taylor no filme, assim, eu já não gosto tanto da atuação da Liz Taylor e essa diferença de idade também, mas eu acho que a que mais se aproxima do que é a Beth do livro é a Margaret O'Brien da versão de 49. Então, assim, o que me chama mais atenção são as atuações desse filme, mas em termos de estrutura, de narrativa, de ousadia, de você adaptar para o seu próprio tempo, eu acho que em direção e roteiro, a Greta se supera em comparação com as outras adaptações, né? Em termos de transcriação literária, pelo fato dela se posicionar mesmo como roteirista e diretora em relação ao texto, e de dar essa resposta contemporânea ao livro da Louisa May Alcott. Mesmo sendo um filme de época, você vê que tem um olhar contemporâneo para aquilo. E aí entra aquilo que eu queria comentar, que era sobre como ela fez essa coisa da inserção da metalinguagem, né? Porque o que ela fez basicamente foi mudar a estrutura do livro, né? O livro ele tem essas duas partes, como a Camila mencionou, né? Que seria na verdade 2 livros separados, né? Alguns anos depois do primeiro, né? Que seria esse The Good Wives. É isso, né? The Good Wives? Good Wives. Isso. Good Wives, Esposas. E o que a Greta fez foi trabalhar essas duas histórias em paralelo, né? E isso já cria uma diferença em relação às outras adaptações, porque as outras adaptações seguem a ordem cronológica, e o que ela faz é colocar em contraposição o passado, que é colocado como uma memória quase idílica, né? Porque embora tivessem os seus conflitos, as suas brigas, aquela coisa de irmã e tudo, é contrastado com o presente, onde cada uma, o presente da narrativa, né, onde cada uma tá lidando com seus perrengues ali, né, e isso é colocado até mesmo na diferença da fotografia, né, que a do passado é uma fotografia muito luminosa, né, muito solar, e a do presente é uma fotografia fria. E a outra coisa é que, com essa inserção da metalinguagem, ela utiliza a Joe como a narradora, né? Porque a personagem,
ela é uma escritora, mas o livro, ele, em alguns momentos, ele tem uma narração em terceira pessoa, que em alguns momentos comenta a história das meninas, mas não se posiciona dizendo que é uma delas que está escrevendo. E aí a Greta Gerwig coloca especificamente a Jo como a pessoa que está escrevendo essa história, ou seja, o filme que a gente está vendo é como se fosse a adaptação do livro da história que a Jo está contando das irmãs. Então a gente está vendo a versão dela dos fatos. Além disso, né, a gente saber que ela tá narrando, ela realmente tá escrevendo o livro. Então isso que você falou da metalinguagem é bem marcado, é muito bacana como é que o livro se dá dentro do filme, assim. Inclusive, ele é feito mesmo, confeccionado dentro do livro, né? Ela olha ele sendo feito igual um bebê, assim, na maternidade. Acho super bonita essa cena. Essa cena é muito linda. Começar na capa do livro e saber como é que o livro foi sendo escrito ao longo do filme, né? Isso ficou maravilhoso, essa construção. Sim, e aí a gente percebe que os flashbacks, que tem toda essa diferença de direção de arte, na verdade são a história do livro. Então é uma história dentro da história, né? E com isso, como a gente tinha comentado antes, a Greta Gerwig consegue fazer esses comentários sobre aquilo que é talvez falho para os olhos contemporâneos, né, em cima dessa narrativa moralista da época, né? Primeiro, como a gente já falou, a exclusão do aspecto religioso, e depois a Camila pode comentar um pouco melhor até, que é a forma como ela comenta o final do livro, né? Colocando o próprio editor de novo, dizendo as pessoas querem um casamento no final, não querem a coerência da personagem. E então existe a inserção, né, do relacionamento, assim, que é jogado ali no final. Então tá, a personagem precisa casar no final, mas isso é colocado de uma maneira assim que pode ser o final do livro, talvez não seja, né? O da personagem. Sim. Não, e não é o mesmo final, né? Assim, não é, assim, o final mais próximo do livro talvez seja o que tenha na versão de 94 da Gillian Armstrong. Ali de fato, é o final do livro, mas o que acontece? O que ela faz, o que a Greta faz, né? E ela como diretora e como roteirista, qual o gesto que ela faz? E eu acho que ela zoa ali daquele final, porque você fica na dúvida se de fato acontece isso com a personagem da Jo ou se acontece com a personagem que está no livro que ela escreve. E eu acredito que é a personagem que ela criou. Porque não está na diegese do filme, aquela cena. Não está construída como a diegese do filme. Ela está o tempo todo ali falando com o editor e a cena aparece no meio dessa conversa. Então, assim, realmente eu acho que ela está trazendo um comentário a esse desfecho que até hoje é bastante polêmico, porque como é que pode, assim, uma personagem tão ousada, talvez das 4 irmãs, seria a mais ousada, que não queria casamento e terminar se casando? Eu não sei se isso é um spoiler, se a gente pode falar disso. Mas, assistam o filme, enfim, gente. Desculpa, gente, mas enfim, isso é uma coisa importante da gente falar, que de fato ela tá fazendo esse comentário para zoar com um final que, na verdade, foi um final feito por encomenda. Você vê claramente que foi uma decisão que foi imposta pelo editor por uma questão mercadológica mesmo, porque as mulheres da época, todas elas tinham que se casar. E a Louisa May Alcott, ela não se casou na vida real, e a Jo é um alter ego dela. Então, assim, por que isso acontece, né? É uma surpresa, mas enfim. E aí a Greta, ela brinca com isso. E eu acho isso maravilhoso, porque, novamente, você vê essa posição dela, né, como autora, como diretora, e ao mesmo tempo é super arriscado você misturar os tempos, né, porque ela usa muito flashback. Flashback às vezes não é bem visto no cinema, né, porque às vezes ele pode soar apenas como uma muleta narrativa. No entanto, eu acho que é importante ela usar como base principal do roteiro a segunda parte do livro. Ela é a base principal da estrutura, né, do roteiro e da história que está sendo contada. E a primeira parte, ela vem em forma de flashback. Né, assim, isso também é um outro posicionamento que ela dá. Não, eu vou começar da segunda parte porque que me interessa dialogar com esse público. Não me interessa dialogar... confuso. É isso que eu acho interessante, porque ela conseguiu deixar toda a narrativa mais complexa do que é no livro, sem ficar confuso, até por essas diferenças de direção de arte, né? Que eu até nem falei, mas tem também, além da fotografia, tem uma diferença no figurino, né? Porque da Jacqueline Duran, né?
que ela usa nos flashbacks concentrado os tons de rosa e vinho nas roupas das personagens, embora tenha outras cores ali para fazer as combinações, né? E enquanto que no momento presente, né, estão os azuis e roxos. Então são cores que são da mesma cartela. Se a gente pegar ali o azul, o vinho passando pelo roxo, chegando no azul, é o mesmo espectro de cores. Só que ela também, assim como a fotografia é cor quente no passado e cor fria no presente, o figurino também é cor quente no passado e cor fria no presente. Ou seja, a Greta coordenou para que essas duas equipes mantivessem uma coerência estética, né? E com isso a gente consegue, no início, quando não entendeu ainda, né, que são linhas temporais distintas, distinguir as duas linhas pela própria questão estética mesmo. Eu acho isso muito, muito bacana. Eu não entendo muito de figurino, mas eu sinto que o figurino ajudou muito a fazer com que a Florence Pugh parecesse mais nova que a Elise Scanlen. Eu sinto isso. Eu sinto que é pelo figurino, pela maquiagem, sabe? Porque você vê que são atrizes que têm... Realmente existe uma diferença de idade entre elas, mas eu acho que consegue equilibrar muito isso, até porque você percebe que na segunda fase ela tá aparecendo bem mais velha, assim, do que quando ela tá criança. E eu acho que isso é figurino também. Ai, mas eu fiquei perdida, assim, tipo, não acho que isso atrapalhou de forma alguma o filme. Eu fui no embalo, assim, fluiu lindamente, desceu redondo, só que eu fiquei meio confusa com as linhas temporais, assim, com a questão do cabelo, quando a Jo corta, e tinha hora que ela aparecia de novo, aí eu tava meio já louca, assim, tipo, o que tá acontecendo? Mas eu também não consigo, eu sempre vou ver a Elisa mais jovem, acho que até pela estatura, assim, do que a Beth mais jovem do que a Amy. No livro não é, né? Não. Mas na minha cabeça não tem como, assim. Pra mim a Beth é a mais novinha mesmo. Ela é a Dunst, a Kristen Dunst pra mim do filme. Mas eu achei um acerto que o filme em momento nenhum menciona a idade das meninas, porque como eu só fui ler o livro depois de ter assistido o filme, a cabine aqui em São Paulo foi em dezembro, né? Eu não tinha ideia de qual que era mais ou menos a idade delas, e eu imaginava todas elas um pouco mais velhas do que elas são no livro, em torno ali de uns 17, 18 anos, sabe? Mais final da adolescência. Porque se eu soubesse que a personagem da Amy no livro tem 12 anos, a Florence Pugh ia ficar meio ridícula, né? Mas essa também é uma decisão, né? De tipo, elas são jovens, adolescentes em qualquer idade ali, coloca as atrizes e a narrativa funciona do mesmo jeito, sem a gente ter especificamente a mesma idade do livro, né? Que no livro a Jo é a mais nova? É a segunda. Não, ela é a segunda. Ah, tá. É porque nesse filme eu acho que ela até parece... Só não parece mais velha do que a... Fugiu o nome da Emma lá, a Hermione. Hermione. Que é a mais velha, a Meg. É a mais velha, a Meg. E depois é a Jo, né? Porque é o que parece. Pra mim, a minha personagem preferida é a Beth. E aí eu acho que... E aí um ponto fraco que eu acho do filme da Greta, que tem que falar. Por isso que eu não dei 5 estrelas. Que eu acho que aquele momento em que ela vai cruzar... o momento que ela fica doente de escarlatina na primeira parte, com o momento que ela morre na segunda parte, misturar esses dois pontos emotivos, que nas outras adaptações isso está separado, eu acho que perdeu muito, assim, sabe? Eu acho que realmente enfraqueceu muito a personagem da Beth, sabe? Eu acho que ela realmente deixou muito secundário. Por outro lado, eu acho que o filme aprofunda muito bem a relação conflituosa que existe entre a Jo e a Amy. Eu acho que o filme trabalha isso... Pra mim, é o arco narrativo mais interessante do filme, é esse conflito da Jo com a Amy, sabe? Da Amy ser sempre a preterida, de se sentir à sombra da Jo. E eu achei isso muito interessante no filme, e você não vê isso com muita força nos filmes anteriores. Assim, fiquei impressionada. Mas assim, é aquela coisa de irmã, né? Que eu não tenho lugar de fala pra falar, porque eu não tenho irmã. Mas eu não sei, quando ela fala isso eu desconfio dela, sabe? Eu acho que é bem trabalhado no filme, mas eu não acho que ela é preterida. Mas a personagem diz isso no livro, né? Ela diz. Não está no livro. Mas assim, parece que ela tá meio que se vitimizando ali de um negócio, e aí acaba que... Até no final a gente vê isso, né? Ela que casa com o garotinho. Então, assim, não, acho que é meio um vitimismo mesmo. E ela queria sair, aí ela, queima o livro da irmã, sabe? Então é uns negócios que você fica puto mesmo. Então,
Eu acho que uma coisa que a Greta acerta nessa versão, isso que a Camila falou da relação entre as duas, é que foi a versão em que eu consegui ter alguma empatia pela Amy também. Até porque o jeito que a Florence Pugh o jeito como a Florence Pugh atua, ela coloca um humor ali que é muito bom também, a gente ri das tiradas dela, que às vezes são falas que estão nos outros filmes, mas não são tão engraçadas nas outras versões, enfim. Eu acho que realmente o foco fica na Jo nessa versão, né? E a Beth realmente na versão de 94, por exemplo, ela é muito mais interessante, né, que a Claire Danes, tem muito mais destaque, né? Mas essa é a primeira versão, incluindo o próprio livro, em que eu não consigo só ter raiva da Amy, em que eu também consigo ter algum tipo de empatia por ela. Porque sim, eu fiquei extremamente puta com ela quando ela queimou o livro da Jo, tipo, isso é imperdoável. Mas tu consegue. Tu consegue, assim, ter alguma relação. Mas também ela é legal. Eu gostei super do personagem. Ela é muito cativante, assim, muito bacana. É porque da forma como plana, né? Da forma como tá construído nas outras versões, dá a entender que ela é só mimada. Sabe? Não dá profundidade psicológica. E nesse filme da Greta, isso vem com muita força. Isso é muito interessante de ver. Ela tem uma fragilidade. Isso. E qual que é a personagem que vocês mais se identificam? Eu já falei, a Beth. Camila falou que é a Beth. Eu é a Jo, mais clichê, né? Igual Sex and the City. Eu sou a Carrie. Eu sou a Jo. Mas é porque é a pessoa que escreve, né? Tipo, essa coisa da edição, né? E querer lançar um livro, escrever e ralar, e, sei lá, ser meio. Essa coisa do tomboy que a Isa falou muito bem, né? De ser meio xoxo awkward, assim. É bem a Jo, total, assim, total Jo. Cortar o cabelo, depois chorar. Muito a Jo, vários momentos. Perfeito. Eu sou clichêzona também, e eu também acabei me identificando mais com a Jo. E eu preciso dizer que eu chorei horrores nesse filme. E uma das coisas que ele conseguiu fazer comigo emocionalmente é me deixar com vontade de voltar a escrever, assim. Porque a alegria dela, por exemplo, quando ela consegue vender um conto dela, esse tipo de coisa, né? É uma coisa, assim, indescritível, né? E aí tu pensa, nossa, que saudade de quando tu colocava as coisas em palavras, assim, e não era pra falar sobre filme, era pra falar sobre outras coisas, sabe? Tipo, escrever outras coisas. E eu, assim, fiquei tão encantada pela Jo que eu fiquei com essa saudade de escrever. Eu posso falar um pouquinho das duas personagens, assim, de fato eu acho super compreensível, assim, que a Jo, ela tem essa coisa do carisma, né, e foi uma personagem que culturalmente, né, ela ficou muito marcada, assim, como se fosse uma personagem proto-feminista, inclusive até ia perguntar depois um pouco sobre isso, né, mas por que eu gosto muito da personagem da Beth, né? Apesar dela não aparecer tanto, eu sinto que ela é a mais prestativa de todas as irmãs, ela é menos egoísta. Ela que vai até a casa dos Hummel, né? Quando todas as meninas estão ocupadas com as suas próprias tarefas, assim, ela vai pra casa dos Hummel e ela fica com a Escarlatina por causa disso, né? Ela cuida muito bem dos gatos, ela adora muito a natureza, né? Ela gosta dos pássaros, dos gatos, né? E os gatos, eles não aparecem tanto nessa nova versão, acho que só aparecem em uma cena, e nos outros filmes eu acho que tá um pouco mais presente, e ela tem uma timidez que se parece um pouco comigo, mas é uma identificação maior que eu tenho, assim, com ela. A Jo, eu não sei se é porque ficou muito presente essa imagem da Jo no livro, talvez nem tanto nas adaptações, eu acho que eles conseguiram amenizar um pouco isso, mas no livro eu sinto que ela é muito controladora das decisões das irmãs, sabe? O que ela faz com a Meg chega a ser chato, sabe? Porque tem um momento, assim, ela reclama tanto porque a Meg quer se casar com o Brooke, que tem um momento em que ela quer, inclusive, fazer com que o Laurie se case com a Meg, sabe? Tem um trecho do livro que ela prefere que o Laurie se case com a Meg, sabe? E aí tem momentos, assim, que eu não consigo entender. E ela tem uma dificuldade de lidar com a casa também, das coisas. Ela controla demais a vida dela, as decisões das próprias irmãs, que quando escapa disso, ela não sabe o que fazer, ela se desespera, assim. Então, eu não tenho muita empatia, muita afinidade com ela, assim, como um personagem.
E nas outras versões, quando tem a morte da Beth, tem um diálogo que eu acho lindíssimo, que é uma pena que não esteja no filme da Greta, sabe? Que é quando ela fala, a Beth fala que tem a sensação que ela não viveria por muito tempo. Né, e que a Jo é isso. Não, a Jo foi feita para conquistar o mundo, né? Você foi feita para conquistar o mundo, Jo. E eu não sou como vocês. Na verdade, eu nunca fiz tantos planos para minha vida porque imaginei que eu não fosse para estar viva por tanto tempo, sabe? E eu acho que esse é um dos momentos mais emocionantes que tem na versão de 49 e tem na versão de 94, sabe? Nesse filme da Greta não. Mas é isso, né? São escolhas. E por isso que eu não chorei. Eu não me emocionei vendo o filme da Greta, assim, mas ainda assim eu ainda acho o filme muito bom. Mas eu não me emocionei. Chorar, né, Camila? Falou, pô, colocou a cena do rolê. Eu não senti nada na morte da Beth construída daquele jeito, assim, sabe? Eu fiquei confusa, porque o melodrama pra mim passou do ponto ali. Apesar de que é triste demais, assim, inclusive a trilha ter sido indicada, a gente não falou sobre isso tanto, mas eu achei a trilha um pouco over em alguns momentos. Não é uma trilha constante, mas acho que em alguns momentos ela comenta demais, assim. Não precisava. E realmente aquela cena é os cuidados, sabe? Eu não sei. Quando tem realmente alguém que você ama, que tem uma doença, eu acho que é um pouco diferente daquilo ali. Sabe? A ternura que você consegue ter, o jeito que lida. Então foi um pouco... Foi por isso que eu não dei 5 estrelas. Só por isso também. Dei 4,5. Só e um eu coração. dei 5 estrelas. Não, chorei horrores, desidratei, mas o melodrama só um pouquinho do ponto que passou. Foi nessa parte da doença, realmente, o que você colocou, né? Que foi a construção um pouco esquisita. Eu, assim, amo melodrama, né? Já fiz lá no Cinema na Varanda uma defesa ferrenha do Vida Invisível e do melodrama enquanto gênero, enfim, eu sou apaixonada por melodrama. Se o filme me faz chorar, ele já começa assim, digamos assim, nas 4 estrelas, aquela assim, né? Verdade. 2 também. Se me faz chorar, é bem dirigido, tem boas atuações, o figurino me deixou apaixonada, eu não consigo não dar 5 estrelas, sabe? Eu também tenho algumas questões com ele, eu não acho que seja assim. Acho que não existe uma obra perfeita e também seria pretensão nossa exigir algum tipo de perfeição de uma obra humana, né? Assim, mas por mais que ele tenha alguns problemas, ele é tão arrebatador pra mim que eu não consigo não dar 5 estrelas. Não tenho Check This Waltz. Check This Waltz é o parâmetro perfeição pra romance. E por que vocês acham que a Jo ela foi transformada em protagonista nessas versões? Eu sinto assim que em todas as versões há uma ênfase muito grande para a personagem da Jo. E o livro, ele já é mais equilibrado, né? Tem capítulos que são dedicados a uma das irmãs. Na minha opinião. Né? Então... inclusive tem uns capítulos muito legais que não tem nenhuma adaptação. Tipo um capítulo... Quando a Beth tem escarlatina, tem um capítulo inteiro que é a Amy sobrevivendo abrigada na casa da tia Marty, porque ela não pode pegar a doença também. E esse capítulo é ótimo e é só a Amy. Mas, enfim, na minha opinião, eu acho que tanto roteiristas quanto diretoras e diretores, enquanto contadores de história, não conseguem resistir à tentação de colocar uma contadora de histórias no centro da narrativa. Muito bom. Sim. E nesse caso é aquilo que a gente falou da metalinguagem, que encaixou perfeito, né? Se o livro está sendo escrito, né, ela precisa ser a protagonista que está contando essa história. Né? E ela passou a ser vista como uma personagem que é isso, né, que anuncia o feminismo. Eu queria saber o que vocês acham disso. Porque, por exemplo, a Simone de Beauvoir se inspirou na Jo para escrever vários textos. Olha... Então, aí tem isso também. Eu queria que se vocês veem alguma coisa nisso, quais seriam esses elementos. Olha, aí eu vou falar de achismo, tá? Porque eu não li nada a respeito, assim, né? Nem sabia disso da Simone de Beauvoir. Mas a minha opinião, tendo lido a primeira parte do livro, né? Por mais que o livro tenha essa questão de sempre ter uma lição de moral, de ter o aspecto religioso na trama, uma coisa que me chama a atenção é que ele fala para as meninas serem boas meninas, óbvio, mas ele também dá uma gama de opções
de ações para essas meninas. E essas opções incluem todas as coisas pelas quais elas nutrem gosto ou interesse de fazer, né? E entre elas escrever. Então, uma coisa que eu tinha lido era que a Jo inspirou muitas gerações de meninas que leram esse livro quando era criança, porque foi um livro que foi muito lido por muitas gerações de meninas, né? Por ser a personagem que dizia pra elas basicamente, olha, vocês também podem ser escritoras, que é uma coisa meio rara, né? Então, eu acho que, não entendendo ela como um ícone feminista nesse sentido de que ela faça exatamente alguma coisa discursiva ou tenha uma ação específica que posicione ela enquanto feminista, mas eu acho que é um simples exemplo de pegar uma personagem que escolhe a profissão dela, que escolhe ser escritora, que vai atrás de uma carreira depois como preceptora, né, professora, e que faz também escolhas que não são as mais convencionais quando se trata do relacionamento amoroso, né? Principalmente agora com essa adaptação da Greta, e tem uma questão a mais que depois eu quero comentar com vocês, assim, mas eu acho que no final das contas, por mais que tenha um aspecto moral do livro da Louise May Alcott, ela dá muita liberdade de escolha para as personagens. Sim. E eu não li o livro todo, né, mas a Jo tem essa resistência, né, ao romance no livro também. E tem aquelas fala maravilhosa que a Saoirse Ronan, não sei falar o nome dela direito. É Saoirse mesmo, não é, Isa? É Saoirse. Que foi a hora que eu mais chorei, que ela fala, cara, superestimado esse rolê de amor, em outras palavras, né, claro. Tem que casar, a mulher tem que fazer o que quiser, outras coisas. Aí é o auge do feminismo, mas eu me sinto tão sozinha. Aquilo ali pra mim é o ponto, assim. E que tá, beleza, mas também pode ter um equilíbrio nisso aí, sabe? Não é que você precise ficar sozinha pra sempre. Você não precisa casar, mas você pode ter um crush ali com o Gael, né? Poxa. Por que não, né? Gente, vou dar um mini spoiler, porque já adiantando para quem estiver nos ouvindo, na semana que vem o nosso programa vai ser sobre Retrato de uma Jovem em Chamas, né? E nesse sentido tem uma frase nesse outro filme que dialoga tanto com isso que tu estás falando, Estê, que é um questionamento: ser livre é estar só? Porque os dois são melodramas de época, né? E aí a gente pensa em termos das possibilidades de escolha de uma jovem ou de uma mulher de classe média naquela época, e muito dessa possibilidade de escolher e de ter uma profissão e vários outros aspectos perpassa também a opção de não ter um romance, né? De não se casar, né? Por tudo que o casamento implica em termos de fardo e de tolhimento de liberdade mesmo, né? Que não significa que a personagem, por mais que ela faça essa escolha, ela não sinta, né? Essa solidão. Eu acho que e a gente entende ali a confusão dela, né? Com o melhor amigo, né? Essa questão dele amar ela amar ele de uma forma diferente. E eu acho que, na verdade, ele ama todas as irmãs. Muito, sim. E aí foi o que foi, porque é o que é possível na vida, né? Não é o que você quer e é ideal e eu te amo, você me ama igual. Não é assim que acontece as coisas, né? Acontece da forma como é possível, né? O casamento é um acordo, isso fica bem claro. E aí ela quase faz uma besteira ali, ela escreve a carta, você vê que é porque ela tá carente também. Não é que ela quer casar com ele, né? Ela fala, já que ele quer casar comigo, então bora lá. Só que não, melhor não, vamos rasgar essa carta aqui, vamos deixar minha irmã ser feliz com ele, né? Então é muito doido isso tudo, a forma como é construído. Não sei se no livro é assim, mas achei sensacional. Bem realista. Né? E mesmo essa mudança de trazer o tempo... O segundo livro, né, como o tempo presente, ajuda a gente a entender também o relacionamento entre o Laurie e a Amy, porque quando a gente conhece ele, a gente conhece quando ele tá indo na carruagem, encontra a Amy na carruagem com a tia Marty, né? Então a gente conhece ele já conhecendo a Amy. Ela é a primeira conexão que a gente tem com ele. Sim. E isso ajuda a fazer mais sentido o relacionamento deles do que se a gente primeiro visse tudo que a Jo passa com o Laurie, pra depois saber que a Amy é que ficou com ele no final. Perfeito, bem colocado. Falando agora nessa coisa dos relacionamentos, né? Parece que isso é uma das polêmicas do livro, assim, né? Eu vi que existe, sei lá, gerações e gerações de leitoras e leitores decepcionados com o fato de que Jo não termina a história com Laurie no final, né? E tem esse romance súbito com esse professor Baer, né? O que vocês acham disso?
Tu diz nos filmes ou no livro? Vamos falar do filme da Greta. Vamos focar no da Greta mesmo. Então, no filme da Greta eu achei incrível, sensacional que a Greta escolheu um ator mais novo pra fazer o Professor Bhaer. Sim! Porque no livro a diferença de idade é gigantesca, ela é muito jovem, ela tá com 20 anos, o professor tá na faixa dos 40, 45 anos, sabe? E tem essa relação esquisitíssima de um homem mais velho com uma menina super jovem, essa coisa do mestre e da pupila, sabe? Que hoje em dia é mega questionável. Uhum. E ela soube entender isso, que pegaria muito mal se trouxesse um ator mais velho. E aí ela traz o Garrel pra fazer esse personagem, sabe? Que tá muito mais próximo ali dela, assim, da realidade dela. E eu acho que isso traz mais o choque de realidade, assim, sabe? O filme. Então isso eu acho já um ganho muito significativo. É porque na versão de 94 é o Gabriel Byrne, não sei como fala o sobrenome dele, e quando ele entra em cena eu fico, gente, não tem condições não, ele é muito velho. Não tem condições, não, em todas as outras versões você vê que são atores muito velhos, né, bem mais velhos. Aí vira filme do Woody Allen, né, não pode. Aí não dá, né, gente, aí... Mas, assim, o personagem no livro, ele é super engraçado, ele fala de forma esquisita mesmo, porque ele é alemão, né, então ele fala... A forma como é traduzida é todo com os R's, assim... É muito... É um personagem que ele é um intelectual, mas ao mesmo tempo ele é muito frágil, sabe? E no filme, assim, não dá pra... Até porque como tem muitos personagens e precisa dar conta das duas partes, né? Eu acho que talvez não aprofunda tanto, mas eu acho que foi na medida certa, sabe? Ter mostrado ali daquela forma como tá. Achei legal. Se não me incomodou, não. Eu achei bacana, assim, bacana não, o que eu falei de ser realista é a rejeição que passa ali o Lawrence, né, em relação a Joe, tipo, ele sobrevive a isso, assim, né, e aí depois o negócio inverte, né, tipo, ela fala, não, mas ele tá me querendo, mas não, aí não dá mais, você teve só a chance. Então, assim, isso eu achei bem realista mesmo, e... Adorei o Garrel, maravilhoso, que isso. E o fato dele ser um crítico também, né? Uhum. E o quanto que isso é dual pra ela. Tipo, lá no início do filme ele fala, cara, seu texto não tá bom. Tipo, ele é honesto, assim. E ela fica toda desconcentrada, então acho que é um casal massa, assim, de se desenvolver. E realmente a gente fica confuso, né, com o final. O que aconteceu? É um crush, realmente. Eles não casaram, sabe? É uma pessoa importante pra ela, mas ela não vai apressar as coisas. Ela vai transformar a casa da tia numa escola, vai continuar trabalhando e tudo. E o casamento é o final do livro, né? Sim. No final, tornou mais... Não sei, assim, faz mais sentido que seja o Garrel interpretando mesmo. Embora, assim, a Camila tinha mencionado sobre o apelo para essa geração, que tem ali em torno dos 20 anos e tal, né? Timothée Chalamet, daí eu acho que é o preferido fácil das pessoas dessa idade, né? Assim, em termos de crush, né? Mas eu acho que ficou uma construção bacana, porque no final, isso que tu estavas falando, Estê, até dos arrependimentos, assim, das coisas que a gente muda de ideia, né? Tem toda aquela fala da Joe de que, quando ela recusa a aproximação do Laurie, né? De que eles não dariam certo, porque eles iam acabar se matando, eles eram muito diferentes, né? E aí eu acho legal, porque a história aproveita isso pra dizer assim, às vezes quando a gente é novo, a gente tem umas ideias, essas ideias não vão dar certo, gente. E isso pode ser pra relacionamento, no caso da Joe e do Laurie, ou pode ser tipo a Amy, que depois descobre que, sei lá, ela talvez não fosse uma pintora tão boa assim como ela queria ser, sabe? E tudo bem, a vida segue, sabe? Tu não precisa cumprir todos os planos que tu tinha aos 15 anos, né? Aquela coisa, né? Na hora é uma sofrência terrível, mas depois as coisas vão encaixando, você vai ver, não era pra ser, né? Melhor assim, outros caminhos, né? Tipo...
Isso de relação a 2, uma cena que me impressionou muito e que eu também fiquei me perguntando se era texto da Greta ou se estava no livro, mas acabei descobrindo que está no livro também, é aquela cena em que a Meg já está casada com o Brooke e ela compra uma seda caríssima, né? E eles estão vivendo ainda, né? Ela se casou com ele sabendo que ele era pobre, que ele teria que trabalhar muito para sustentar, né? Os gêmeos, né? Que nascem ali, sustentar ela. E ela compra, assim, no ímpeto, uma seda caríssima para fazer um vestido, porque ela não aguenta mais ser pobre, né? Isso tá no livro, assim, eu achei uma cena muito bem construída, assim, sabe? Porque é seco, é super realista, sabe? E eu achei muito boa aquela cena. Mas ela devolve mesmo no livro? Tipo, ela vende, eu acho, depois... Sim, vendeu pra uma amiga, né? Porque no filme ela vende. No livro ela, inclusive, ela compra um sobretudo, ela consegue um dinheiro e ela compra um sobretudo para ele, porque ela fala, né, naquela hora lá que você poderia também aproveitar para comprar um sobretudo, um casaco, E no livro ela faz isso, porque ela vê que ele fica tão decepcionado com ela que ela arranja uma forma de conseguir dar algo para ele, assim. É bem forte isso, bem... Que é quando cai a ficha, né, essa coisa do casamento. Eu chorei muito com aquele casal também, porque é muito bonito. Tipo, eles passando dificuldade. Mas eu amor acima de tudo. E ela falar com a irmã que, tipo, seu sonho é, né, ser livre e ter sua vida e escrever. O meu é casar, é ter uma família. Então, tipo, não é menor porque é diferente. Né? Nossa, isso é lindo. Isso é romântica, né? Tipo... Eu sou bem complicada nesse romance incurável meu. Outra coisa que eu gostei demais também, eu adoro a Laura Dern, né? Não acho que é o melhor papel dela não, mas pra mim ela tá bem. E a cumplicidade que desenvolve entre ela e a Joe, sabe? Nessa conversa que eu citei mesmo, o livro toda cita essa questão da raiva, né? Vocês também comentaram comigo antes do programa, né? Acho que o problema é a culpa pela raiva, né? Mas acho que no filme também isso é resolvido de uma forma interessante, né? Porque a Marmee, né, fala que tem a raiva, mas ela não deixa a raiva destruir ela, né? Então você vai sentir, mas não vai dormir com essa raiva, né? Coloca pra fora. E aí na hora do casamento a Joe só olha pra ela assim, né? Tipo... Tô segurando aqui. Aí eu achei lindo aquele olhar de cumplicidade das duas, sabe? Tipo, minha filha, eu sei que você tá com raiva. É porque o problema, de acordo com a Marmee, não é especificamente ter a raiva, é o que você faz com essa raiva, né? Isso tá muito no livro também, nesse sentido de educar as meninas a como lidar com os sentimentos, e aí eu lembrei de duas coisas com isso. O primeiro é Poliana, né? Aquele outro livro que era muito também nesse sentido de, tipo, para manual de comportamento, para as crianças verem um pouco mais o lado positivo das coisas, né? E o próprio Um Dia Lindo na Vizinhança, acho que é isso, da Marielle Heller, que foi indicada ao Oscar só de melhor ator coadjuvante pelo Tom Hanks, né? Que trata do Mr. Rogers, que é um apresentador de programa infantil dos Estados Unidos que ficou no ar entre a década de 60 até, acho que final dos anos 90 e início dos 2000, não tenho certeza. E que ele trabalhava muito isso com as crianças, no sentido de, tipo, não menospreze as crianças elas vão ter raiva, vão ter dor, vão ter tristeza, vão ter toda uma gama de sentimentos que a gente entende como negativos, e o que a gente tem que fazer é, tipo, conversar com elas para elas saberem lidar com isso, né? Então eu acho que esse aspecto da Marmee é interessante, porque ela diz pra Joe, não é que eu não tenha raiva, eu tenho, mas aí eu tenho que aprender a lidar com isso, né? Como que eu vou me comportar com essa raiva, né? O que eu vou fazer com ela? É porque não é mas são negativos, é igual... tem que entender as crianças e assistir divertidamente com elas. Sim. Porque aí a gente vê que os sentimentos são importantes em algum nível, né? Sim. A raiva tem seu valor ali pra você, né? Total. Até pela dignidade. Mas eu sinto que no livro isso é visto de forma negativa para as mulheres. Sabe? Que quando o Laurie fica com raiva, em vários trechos do livro, e inclusive na parte lá que ele tá bêbado, que ele tá sofrendo de dor de cotovelo,
porque levam fora da Joe lá. Então, assim, ele tem uns arroubos de raiva dele e tá ok, assim, tá tudo tranquilo, né? Mas com a Joe, que é uma mulher, isso é visto com muita desconfiança até pela própria sociedade. Então, assim, o que a mãe dela ensina ali, ela controlar esse afeto, porque é mal visto mesmo pela sociedade, sabe? Sim, Então, o problema é a repressão, né? Assim. E aí, nesse sentido, eu acho que a personagem da Joe é interessante por isso, porque ela não representa esses códigos que a sociedade espera que uma mulher represente. Então, assim, ela é estabanada mesmo, os vestidos dela ficam todos estragados porque ela gosta de ficar perto da lareira, pega fogo e estraga as luvas. Retrato de uma jovem em chamas, né? Isso, nas outras versões Nem vi ainda, mas... isso é até mais presente, né? Mas, enfim, tem essa coisa da moral dos bons costumes que eu acho que é demais no livro, sabe? Pra mulher, principalmente. Uma contenção, né? Vai pro lado da contenção, né? Bom, mas é isso, né? Então, Adoráveis Mulheres, direção da Greta Gerwig e injustamente esnobada no Oscar, né? Ótima atuação da Saoirse Ronan e da Florence Pugh indicadas. Tá em cartaz. Vão assistir, 6 indicações ao Oscar também no total, né? Mas não só por isso, porque é um filme fenomenal. Então fica a nossa recomendação por todos os aspectos que a gente comentou aqui, inclusive os aspectos negativos, né? Porque o filme tem uma construção muito interessante. Com certeza. E o nosso último recadinho aqui, antes da despedida... No nosso programa passado das novidades de 2020, a gente tinha comentado sobre a possibilidade de fazer um programa sem uma periodicidade específica, que fosse um programa de indicações, né? E a gente jogou para os ouvintes, assim, o que vocês acham dessa ideia, né? E nós tivemos alguns feedbacks, especialmente lá no nosso grupo do Telegram. E especificamente a Rosana Iris e a Nicole Macedo falaram que gostavam da ideia. E a Camila Henriques também, ela reforçou que também seria interessante que nós tivéssemos dicas acadêmicas nesse programa de recomendações, né? Só que agora, a gente fazendo a nossa agenda de gravações e já pensando que o programa daqui pra frente seria semanal, e a gente viu que, por exemplo, nós já temos fechado a programação até o começo de março, com um programa semanal sem pausa, só com os filmes que estão sendo lançados e, nesse meio tempo, ainda a mostra de Tiradentes e o Oscar no meio, né? Ou seja, a gente já tá com uma programação bem fechada, mesmo tendo aumentado a nossa periodicidade para semanal. E a gente ficou pensando como que poderia ser feito esse programa, pensando nessa periodicidade, né, que ficou pendente, né, a definição. E aí uma ideia que nós tivemos foi a de oferecer como um conteúdo extra. Nós mencionamos que nós vamos precisar agora de um apoio financeiro maior, porque nós nos tornamos um podcast independente, né? Então nós criamos uma nova categoria de amadrinhamento no Padrim, que é a categoria de R$20, que se chama O Que Está Por Vir. E nessa categoria nós produziríamos mensalmente, para quem amadrinhar ou apadrinhar lá, esse podcast extra, que seria um podcast de recomendações. Então, solucionaria as duas questões, né? Então, se vocês tiverem interesse em consumir esse conteúdo extra, que seriam o que nós estamos assistindo, lendo, ouvindo, enfim, filmes e séries também, e também as nossas leituras acadêmicas para quem estiver fazendo leituras acadêmicas no momento, se for o caso, né? Então, nós vamos mensalmente discutir o que nós estamos consumindo para além das pautas do podcast, nesse programa extra, e nós vamos disponibilizar ele como um benefício para quem nos amadrinhar ou nos apadrinhar nessa categoria nova que nós criamos no Padrim. Então dá uma conferida lá, se você achar que vale a pena, assine nesse novo patamar, né, do nosso Padrim. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa. O formato ainda, como a gente falou, está sendo testado. Já deu uma mudada, né? Na semana que vem também, como já foi avisado, a gente volta para discutir Retrato de uma Jovem em Chamas, da Celine Sciamma, que também estreou agora no dia 9 de janeiro. Então dá para já assistir antes do programa ir ao ar. Manda um feedback pra gente contando se vocês gostaram desse formato, gostaram desse programa. Pode ser no contato@feitoporelas.com.br ou um comentário no nosso site feitoporelas.com.br. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Valeu, pessoal. Até mais, gente. Beijo.